Meus irmãos, nós vamos dar continuidade a esta nossa nova série, Ser Igreja Significa, e nós começamos esse nosso segundo bloco, esse pequeno grupo a respeito do nosso entendimento do que é ser igreja. Se primeiro nós entendemos que ser igreja é conhecer o Evangelho, neste segundo bloco nós estamos entendendo que ser igreja é viver o Evangelho. E neste domingo nós vamos dar continuidade, e para isso eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 16 ao 17, que são os versículos que sucedem o sermão que nós pregamos na semana passada. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 16. E eu vou pedir que vocês me ajudem na leitura desse texto, como nós temos feito. Eu vou começar lendo o primeiro versículo, e vocês leiam o seguinte, até nós terminarmos. Leiamos com entusiasmo, meus irmãos, leiamos com fervor, com poder, a palavra do Senhor que nos anima, que nos corrige, que nos encoraja e que nos mantém de pé. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como filhos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça do corpo, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai amado, tantas vezes o Senhor nos fala deste texto sobre amor. O Senhor quer que nós sigamos a verdade em amor. O Senhor nos tem edificado a nós mesmos em amor. O Senhor nos tem amado, concedendo-nos daquilo que é seu mesmo, os dons do seu Espírito, os presentes da sua graça, para que nós possamos experimentar a verdade e segui-la em amor, edificando-nos uns aos outros. O Senhor é o edificador, mas o Senhor decidiu usar-nos como os mestres de obras nesta sua edificação, de maneira que nós, nas suas mãos, somos os instrumentos e colocamos os tijolos, e nós mesmos somos esses tijolos postos. Por isso, Senhor, ajuda-nos nessa noite. Tendo em vista que o Senhor já falou conosco, continua a falar-nos, porque nós ainda precisamos da iluminação do Seu Espírito. Ajuda-nos, ajuda-me a mim, para que o meditado do meu coração e as palavras que agora hão de fluir dos meus lábios sejam agradáveis a Ti e
Redentor e Rei meu. E edifique no seu povo, e salve os seus eleitos, e nos corrige, e nos ensine, e nos oriente, e nos encoraje, e nos fortaleça. Edifique em nós aquilo para o que o Senhor nos salvou para ser. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, toda igreja tem a sua própria história, não é verdade? Um dia, alguém pregou o evangelho pela primeira vez em algum lugar, alguém ensinou uma criança, visitou, corrigiu, conduziu novos convertidos ao conhecimento de Cristo. Alguém, em algum momento, serviu sem jamais aparecer. E então, anos depois, nós olhamos para aquela igreja e nós pensamos apenas no resultado. Que igreja fantástica! Mas raríssimas vezes nós nos lembramos de fazer a pergunta mais importante: o que fez essa igreja chegar até aqui? E essa pergunta é especialmente importante para nós, a Igreja Presbiteriana de Congonhas. À medida que nós nos aproximamos da organização desta nossa congregação, nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que uma igreja não amadurece porque ela é organizada. Ela é organizada porque Cristo já está realizando nela uma obra de maturação pela fé. Então, antes de existir uma instituição, existe um Salvador cumprindo a sua promessa: eu edificarei a minha igreja. E esta introdução nos leva naturalmente para Efésios 4. Na semana passada, meus queridos, nós vimos Paulo nos ensinando como deve viver aquele que foi chamado eficazmente para o Evangelho. Viver de modo digno de ser um escravo da vontade de Cristo, esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito na igreja. Mas agora Paulo vai nos responder a pergunta consequente: como é que Cristo continua edificando a sua igreja e preservando a unidade nela? E Paulo vai nos ensinar que o próprio Cristo ressurreto, Jesus, ele é quem faz isso, dando dons aos seus discípulos para o crescimento e amadurecimento do seu povo. E é exatamente isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo já havia prometido no texto da nossa liturgia, quando ele declarou em resposta à convicção e à fé dos apóstolos: eu edificarei a minha igreja. Meus irmãos, Jesus nesse momento ele estava fazendo uma promessa, um compromisso permanente. A igreja nunca seria abandonada a si mesma. Cristo mesmo seria o seu edificador para sempre. Mas pode ser que alguém pergunte assim: pastor, como é que Cristo continua fazendo isso, preservando e edificando a sua igreja 2000 anos depois da sua ascensão? A resposta está justamente naquilo que Paulo nos ensina em Efésios 4. Cristo preserva a unidade da sua igreja e continua edificando por meio dos dons, dos presentes espirituais que Ele deu a cada um de nós para o amadurecimento espiritual do seu povo. Por isso que eu espero fazer essa noite, meus irmãos, é mostrar que, porque Cristo concede dons a cada um de nós para edificarmos o seu corpo, nós somos chamados a servir uns aos outros para o crescimento e amadurecimento da nossa igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo deu dons a cada um de nós, para que Ele possa, por meio de nós, edificar a sua igreja. Nós somos chamados pela graça a doarmos os nossos dons, servirmos uns aos outros para o crescimento da igreja do Senhor. Então o título do nosso sermão é: ser igreja significa viver o Evangelho servindo com o meu dom para a edificação da igreja. Servindo com o meu dom para a edificação da igreja. E nós vamos meditar nisso em 3 pontos, como de costume. Do primeiro, nós vamos descobrir que nós devemos servir porque Cristo deu dons ao seu povo. É isso que Paulo nos ensina dos versículos 7 a 10. Ele começa dizendo: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Deus, de Cristo.
Cristo deu a cada um na proporção que ele quis dar. Ele soberanamente, a uns deu a 30, a outros a 60 e a outros 100 por um. Quanto ele quis dar, independente de quem recebe, ele deu. E agora percebam, se vocês olharem para o versículo anterior, onde vai dizer que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. Paulo, ele vai mudar o todos do versículo 6 para o cada um de nós no versículo 7. Nos versículos 4 a 6 do capítulo 4, Paulo enfatizou tudo aquilo que nós temos em comum: humildade, mansidão, longanimidade, tolerância e amor. Nós somos um só corpo, temos um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um só Pai. Mas agora Paulo, ele se esforça para nos mostrar que esta unidade não elimina a diversidade. Cristo distribuiu diferentes dons a cada um de nós para a edificação do seu corpo. E aí Paulo, ao falar de graça, aqui essa palavra graça, ela não significa a graça salvadora, mas sim a graça capacitadora. A palavra graça aqui refere-se a um presente espiritual e merecido, pelo qual Cristo edifica-nos, ou capacita-nos, equipa-nos, para que nós possamos servir ao Senhor Jesus. Meus irmãos, este dom, ou este presente espiritual, ninguém o conquista. Ninguém compra o dom. Ninguém nasce com o dom espiritual. O dom espiritual é um presente que Cristo concedeu a cada um de vocês. E a mim, no exato momento em que nós cremos nele. Agora percebam que o dom foi dado a cada um de nós. Paulo não diz apenas a alguns, nem apenas aos pastores, e nem apenas aos experientes, mas ele afirma que cada membro no corpo de Cristo recebeu gratuitamente o seu dom. Meus irmãos, essa expressão, cada um de nós, destrói uma das maiores mentiras do diabo dentro da igreja, e que muitos crentes, infelizmente, acreditam. Pastor, eu não tenho dom. Meus irmãos, lembrem-se, o pai da mentira é o diabo. Jesus Cristo é a verdade encarnada. A questão, meus irmãos, não é se você tem um dom. A questão é se você crê que Ele te amou e que Ele te deu um presente espiritual. E se você está disposto a descobrir que presente é esse e colocá-lo a serviço de Cristo, ao irmão com quem você congrega todos os domingos. Jesus gratuitamente escolheu você, cada um de nós, e deu a cada um, pelo menos um presente espiritual. Por isso, honre-o com esse privilégio. Agora, pastor, por que Cristo tem autoridade para me dar esse presente? Paulo nos responde isso citando o Salmo 68, que nós lemos, especificamente o versículo 18, aqui no nosso texto, versículo 8. Quando Paulo diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós temos à primeira vista esse texto parece estranho, né? Mas no Salmo, Davi, ele estava celebrando Yahvé, ou seja, o Deus de Israel, como o rei vitorioso que estava subindo ao Monte Sião depois de vencer a batalha pelo seu povo. Naqueles dias, era costume dos reis do Oriente desfilarem após vencerem os seus inimigos. Os inimigos eram levados cativos, estes cativos eram dados como presentes ao rei. E então, parte dos despojos conquistados eram dados pelo rei ao povo que lhe cortejava. Então Paulo olha para esse texto e diz: esse salmo é sobre Cristo.
O que Paulo está nos dizendo é: Jesus é o rei que venceu o nosso inimigo. Jesus é aquele que destruiu Satanás de tal maneira que agora ele pode graciosamente repartir conosco os frutos espirituais da redenção que com poder ele conquistou para nós. O rei do Salmo 68 é o Cristo exaltado em glória, ressurreto, que transforma os despojos da sua conquista na cruz em presentes espirituais para a sua própria glória, com os quais ele abençoou o seu povo. Então, Paulo ele faz uma breve explicação do que ele está dizendo. O que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Meus queridos, aqui Paulo ele está resumindo toda a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. O eterno Filho de Deus desce da glória dos céus até este mundo inferior onde nós estamos, para nos resgatar. E ao fazer isso, ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu para si a plenitude da nossa natureza em humilhação. É isso que o próprio Paulo nos ensina em Filipenses, no capítulo 2, os versículos 6 ao 8, quando ele diz, se referindo a Jesus, e a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente, até a morte e morte de cruz. Meus queridos, Jesus, o Deus da glória, ele desce até a nossa miséria. Ele se lembrou de nós, de você, porque ele te conheceu desde antes da fundação do mundo. Ele veio por sua causa. Ele entrou nesse mundo caído, nesta terra corrompida e amaldiçoada, nesta nossa região inferior. Ele sofreu, ele morreu, ele foi ressuscitado, e em glória ele venceu na ressurreição, para poder compartilhar conosco os dons, os presentes da sua graça. E então, depois de subir exaltado à direita de Deus, ele recebe todo o poder que se pode ter nos céus e na terra. Meus irmãos, somente alguém que vence inimigos como o pecado, o mundo, a morte, Satanás e o inferno pode se tornar o rei salvador dos que creem. Somente um rei assim possui toda a autoridade para repartir os dons da salvação com o seu povo. Entendam que os dons da igreja são a evidência da vitória do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Cristo em sua exaltação, ele continua agora mesmo a sua obra de edificação da igreja, mediante o Espírito Santo e os dons que ele distribui ao seu povo. Em outras palavras, quando um irmão serve fielmente à sua família, à sua esposa, quando a esposa vive a plenitude da vocação que Deus lhe deu, os filhos honram os seus pais. Na igreja, alguém serve fielmente, é tolerante, consola, administra, evangeliza, organiza, limpa, exerce misericórdia, perdoa, nega-se a si mesmo, ou é generoso. Nós estamos vendo Cristo continuando a edificar a sua igreja por meio dos dons que ele deu a estes irmãos. Isso me faz lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill ele fez uma visita a uma fábrica de aviões. E ali tinha uma mulher trabalhando, e ela fabricava pequenas peças o dia inteiro. Parafusos, portas. E alguém perguntou para ela, o que a senhora faz aqui? E ela respondeu, cheia de entusiasmo, eu estou ajudando a vencer a guerra. Meus irmãos, é o que nós estamos fazendo aqui. Ao fazermos essas pequenas coisas, nós estamos com Cristo edificando a sua igreja. Por isso, meus irmãos,
Vivamos assim. Lembrem-se disso. Não importa o tamanho do dom que você tem. Ele é importante para a igreja. Porque Cristo foi quem te deu ele. Se você recebe pessoas à porta, se você discipula, se você exorta, se você visita ou encoraja um irmão, se você prepara um café, se você canta, se você cuida da biblioteca, se você ora ou evangeliza, nenhum desses dons, meus irmãos, nasceu apenas da sua própria boa vontade, mas ela nasceu da graça de Deus, que te concedeu este presente, para que por meio de você a igreja dele seja edificada onde quer que ela nasça. Agora, cuidado. Não viva ocupado demais para edificar apenas o seu reino. Os ímpios fazem isso. Há irmãos que dizem amar a igreja, mas toda a sua energia, a sua criatividade, o seu tempo e a sua agenda pertencem exclusivamente aos seus próprios projetos, aos seus sonhos, aos seus desejos. Mas Cristo não distribuiu dons para nós edificarmos os nossos pequenos reinos, mas para nós edificarmos o reino que não terá fim. Outras pessoas dizem: pastor, eu realmente acho que eu não tenho dom. Mas lembre-se, Cristo não pode mentir. Ele afirma: eu dei dons a cada um de vocês. Portanto, lembre-se, na igreja, ninguém foi salvo para assistir ministério. Todos foram salvos para fazer o ministério. Logo, meus irmãos, ser igreja significa viver o evangelho, descobrindo, desenvolvendo e colocando o presente espiritual que Cristo nos deu, o nosso dom, a serviço dele, em favor uns dos outros. Então, primeiro, ser igreja significa viver o evangelho, servindo a igreja, porque Cristo deu dons a cada um de nós. Mas nós também vivemos o evangelho reconhecendo que Cristo deu líderes para aperfeiçoar a igreja. Esse é o nosso segundo ponto. Cristo deu líderes como dons, presentes, para aperfeiçoar a igreja. É isso que Paulo nos mostra dos versículos 11 ao 13. Nós sabemos que Cristo deu dons a cada membro da sua igreja. Agora, como é que esses dons são descobertos? Como é que eles são desenvolvidos, aperfeiçoados? Como eles são colocados a serviço do corpo, a serviço uns dos outros? Paulo nos diz, nos versículos 11 a 13, que Cristo decidiu fazer isso por meio dos líderes que ele deu como presentes para a igreja, por meio dos quais ele aperfeiçoa o povo, para que os seus dons possam ser exercidos. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vejam mais uma vez quem é o sujeito da ação. Não somos nós, é Ele mesmo. Cristo é quem concede. A igreja não inventa ministros, a igreja não inventa dons, a igreja os recebe das mãos do Senhor. Isso, meus irmãos, nos ensina algo importante. A liderança na igreja não é sobre uma conquista pessoal e muito menos um prêmio por desempenho. É um presente, é um dom que Cristo concede à igreja. E aqui Paulo começa mencionando os apóstolos e profetas. Aqui eu não penso que Paulo está falando de uma lista exaustiva de dons e daquilo que hoje deve haver na igreja. Mas é consenso entre quase todos os estudiosos que Paulo está falando de homens que receberam diferentes dons da palavra para a edificação da igreja. Primeiro Paulo fala dos profetas e dos apóstolos e profetas, que foram aqueles que receberam a palavra infalível, inspirada, de maneira extraordinária, única, para poderem lançar as escrituras, para lançar o fundamento da igreja no Novo Testamento.
Eles foram chamados para escrever as Escrituras. Nós já vimos Paulo nos ensinando isso nessa mesma epístola, em Efésios 2, versículo 20, quando ele diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Estes foram os homens que nos deram a palavra escrita. E o fundamento, meus irmãos, a Bíblia, ela se torna a regra de fé e de prática daqueles que creem. Este fundamento já foi lançado. É por isso que nós não cremos em novos profetas. É por isso que nós não cremos em novos apóstolos. Nós não cremos em novas revelações normativas para a igreja. É por isso que nós cremos como nos ensina a Confissão de Fé de Westminster, que todo o conselho de Deus ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. O fundamento já foi lançado pelos apóstolos e profetas. A nossa responsabilidade agora é usar esse dom para nós permanecermos sobre ele. Então Paulo segue, ele menciona os evangelistas, que são estes homens que, tendo recebido a palavra inspirada, que tendo ouvido a palavra inspirada, são chamados e capacitados por Deus a levar esse evangelho a todos os povos, a todas as nações, a todas as tribos, para cooperar com a expansão do reino. Esses evangelistas são os missionários que Deus nos chamou para sustentar. E por fim, Paulo vai falar dos pastores. Na nossa tradução diz pastores mestres, mas as melhores traduções dizem pastores mestres. O que quer dizer é que todo pastor tem que ser um mestre da revelação de Deus. E onde a palavra chega, onde os missionários proclamam e nasce uma igreja, ali Deus levanta um homem como um presente para a igreja, um pastor mestre para poder edificá-lo. O missionário planta, o pastor alimenta o rebanho por meio da palavra fiel. Não é por acaso, meus irmãos, que Paulo aqui ele une pastoreio e ensino. Não existe verdadeiro pastor que não seja teólogo. Ele deve ensinar a doutrina que leva o povo aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, seria um enorme erro da nossa parte pensar que o centro deste texto e deste sermão são os cargos, são os dons. Não! O centro é o versículo 12. Cristo concedeu líderes, isto é, homens e dons da palavra, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação da igreja. O centro deste sermão é Cristo edificando a sua igreja por meio daquilo que Ele continua nos dando. A palavra aperfeiçoamento aqui, ou aperfeiçoar, ela era usada para descrever alguém sendo capacitada para uma tarefa. Ou para trazer a ideia de uma rede sendo remendada. Um membro do corpo sendo realinhado. Então, o plano de Cristo, meus irmãos, não é produzir uma elite espiritual dentro da igreja. É aperfeiçoar cada crente para que ele possa servir. Vocês conseguem perceber a sequência? Cristo dá dons, ele levanta líderes com os dons da palavra. Esses líderes aperfeiçoam os santos e os santos realizam o ministério. E assim o corpo todo é edificado. Isso acaba com essa ideia comum de que pastores fazem ministério, enquanto a igreja assiste ministério. Mas Paulo nos diz, o ministério é de vocês. O ministério é dos santos. Pastores existem para preparar os santos para que possam servir Cristo na igreja. É por isso que eu acredito que Stott estava certo quando ele disse que o ministério não é monopólio do clero. Na verdade, ele é um privilégio de todo o povo de Deus. E o Dr. Martin Lloyd Jones também estava certo quando afirmava que o grande objetivo do ministério pastoral é produzir cristãos maduros que sirvam uns aos outros e que não sejam dependentes permanentes dos seus líderes. Então, meus irmãos, vejam que a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos confronta, sim, uma das doenças mais comuns da igreja contemporânea.
a miséria do consumismo religioso. Há pessoas que procuram uma igreja como quem procura um bom restaurante. Avalia o ambiente, a música, o atendimento, os clientes, o estacionamento, o lugar para as crianças, o cozinheiro que entrega o alimento. E aí então perguntam, o que essa igreja pode me oferecer? Mas os que estão em Cristo fazem perguntas diferentes. Porque o próprio Cristo, ele nos pergunta, o que você vai fazer com a graça que eu te concedi para edificar o meu corpo? Então, a igreja, ela não é para ser assistida, meus irmãos. Ela é um corpo que precisa ser edificado, desenvolvido. E o Senhor chama o seu povo, cada um de nós, cada um de vocês, a participarem dessa obra juntamente com ele. Então, no versículo 13, Paulo diz, qual é o alvo desse aperfeiçoamento? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus queridos, Cristo não dá dons à igreja para que o alvo seja o ativismo. Segunda, terça, quarta, quinta, todo dia na igreja. Não. Ele nos dá dons para alcançarmos a maturidade. Foi por isso que, algum tempo depois de chegar aqui, como conselho, nós diminuímos as atividades semanais da igreja. A verdadeira maturidade da igreja, meus irmãos, não é medida apenas pelo número de pessoas, mas pelo quanto cada uma dessas pessoas refletem o caráter servo do seu Senhor. Uma igreja de 10 membros pode ser muito mais madura do que uma com 10.000. Se esses 10 refletem o caráter de servos do Senhor Jesus Cristo como Ele nos serviu. Eu acho, sabe, que a história de Moisés e do seu sogro Jetro nos ajuda a entender bem essa história, o que Cristo quer fazer na igreja. Moisés estava no deserto tentando fazer tudo sozinho. Ele julgava todas as coisas, respondia todas as perguntas, resolvia todos os problemas. Então Jetro olha para ele e diz, não é bom o que fazes. Por quê? Porque Moisés estava impedindo que o povo assumisse o seu lugar. Então, são estabelecidos líderes, não para substituir Moisés, mas para edificar a nação. Irmãos, Efésios 4 mostra Cristo fazendo exatamente isso conosco. Ele não concentra o ministério no líder, isso não pode acontecer. Ele deu líderes para equipar os membros, para que eles participem do ministério. E por isso a aplicação para nós é essa, meus irmãos. Permitam, creiam que o trabalho da igreja pertence não apenas aos pastores, não apenas aos diáconos, aos líderes de ministérios, mas a cada um de vocês. Nós somos o corpo. E como membros somos chamados a edificá-lo. Efésios 4 nos ensina que na igreja de Cristo ninguém foi salvo para assistir ministério, mas nós fomos salvos para participar deste ministério. O pastor não foi chamado para fazer aquilo que Cristo entregou para você como dom. Não. Ele foi chamado para ensiná-lo, para repreendê-lo, para corrigi-lo, para encorajá-lo, para ensiná-lo a depender da graça e do poder de Cristo, para você executar aquilo que Ele te deu. Ele foi chamado para preparar você para fazer o ministério juntamente com Ele. Por isso, meus irmãos, nós devemos dizer menos. A minha igreja não tem feito isso. E começar a perguntar, como Cristo quer que eu use o meu dom para fazer o que a minha igreja ainda não tem feito? Ser igreja é viver o evangelho se deixando ensinar pelos pastores que Cristo te deu como um presente, para o aperfeiçoamento da sua fé e para te habilitar a edificar a igreja dele, como Cristo te salvou para si. Então, ser igreja é viver o evangelho crendo que Cristo deu dons a cada um de nós.
Ser igreja é vivermos o Evangelho permitindo que os nossos dons sejam aperfeiçoados pelos líderes que o Senhor colocou na sua igreja. E nós, por fim, vivemos o Evangelho crendo que Cristo nos deu o dom para seguirmos a verdade em amor. Cristo nos deu o dom para nós seguirmos a verdade em amor. Depois de tudo isso, então, Paulo, ele finalmente nos revela o alvo para todos esses dons. Cristo distribuiu dons para que o seu povo cresça até se parecer com Ele. A pergunta agora deixa de ser, quem é que vai servir, pastor? E passa a ser, como eu posso contribuir, meus irmãos? Como eu posso servir? Como eu posso abençoar? Então Paulo começa respondendo no versículo 14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Aqui a palavra grega para meninos descreve uma criança pequena, imatura, às vezes pirracenta, incapaz de discernir os perigos que estão ao seu redor, governadas pelos seus próprios sentimentos. E, meus irmãos, não há nada de errado em uma criança agir como uma criança. O problema é quando um adulto continua sendo e agindo como uma criança. Então, o objetivo de Cristo, ao nos colocar na sua igreja, é que nós deixemos para trás a infância espiritual. Por que nós não fazemos cultinho para os nossos filhos? Porque nós não queremos estender a infância espiritual dos nossos filhos. Nós queremos que eles aprendam a cultuar juntamente conosco. Porque Deus chama a sua família para adorar juntos. O objetivo de Cristo ao nos colocar na igreja é maturidade. E, meus irmãos, a imaturidade que é natural no início da caminhada cristã jamais pode se tornar permanente durante toda ela. Então Paulo prossegue dizendo que os meninos espirituais são levados por todo o vento de doutrina. Pensem num barquinho sem âncora, no mar, lançado de um lado pelo outro, pelas ondas, pelos ventos. Meus irmãos, pessoas assim, hoje acreditam em uma coisa, amanhã em outra. Hoje abraçam uma novidade e amanhã abandona tudo em detrimento de algo mais atraente. A igreja de Éfeso, ela estava cercada de falsas doutrinas. Mas nós não estamos numa situação muito diferente. Basta que alguns crentes vejam um vídeo de poucos minutos para poder acreditar que descobriu uma nova interpretação da Bíblia que foi ignorada pelos estudiosos durante 2000 anos. Então, o problema não é a informação. O problema é a imaturidade doutrinária que nos impede de julgar adequadamente a verdade segundo as Escrituras. É por isso que Paulo vai falar aqui das astúcias dos homens e da artimanha que induz ao erro. As falsas doutrinas, as heresias, elas nunca chegam gritando assim, olha para mim, eu sou falsa, eu sou falsa. Não! Ela se apresenta como algo mais moderno, meus irmãos, mais atual, mais emocionante, mais amável. Mas como Calvino nos advertiu, Satanás raramente combate a igreja de frente. Pelo contrário, ele sutilmente prefere nos desviar pouco a pouco da simplicidade do Evangelho, de maneira que a gente nem percebe. Mas Cristo não quer que nenhum de vocês e que nós permaneçamos na infância espiritual. E então o verso 15 nos mostra o caminho para a maturidade. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa expressão seguindo a verdade, ela tem o sentido de viver, de falar, de praticar a verdade das Escrituras. Em outras palavras, seguir a verdade significa obedecer à verdade bíblica de forma constante, a despeito das provações, a despeito das circunstâncias,
a despeito das dores e das mortes que nós devemos morrer para nós mesmos. Isso é seguir a verdade. Meus irmãos, nós temos nessa segunda parte de ser igreja significa, aprendido que não basta conhecer o Evangelho, é necessário vivermos o Evangelho. Para isso nós somos salvos. Não basta conhecer a verdade, é preciso viver conforme a verdade. E é isso que faz com que a meninice espiritual fique para trás. Não é verdade que crianças muitas vezes sabem o que devem fazer, mas infantilmente escolhem o contrário? Quando nós conhecemos a verdade e não a seguimos, nós estamos sendo como crianças na fé. Então, meus irmãos, a obediência é o que nos conduz à maturidade. Agora notem, não é uma obediência rangendo os dentes, em amargura, em revolta. Não, nós somos chamados a seguir a verdade em amor. Porque nós amamos o autor da verdade. E porque o autor da verdade ama cada um dos seus. Nós nos amamos. E amamos aquilo que Ele nos dá e nos ordena. Porque Cristo une em si mesmo essas duas coisas. Ele é a verdade. Mas Ele também é a perfeita manifestação do amor de Deus por cada um de nós. Então nós somos chamados a amar, a obedecer tudo o que Ele nos revela como o verdadeiro amor do Senhor Jesus. Então Paulo, ele vai chegar ao clímax dessa nossa perícope. E ele diz, no versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Quem é que está edificando a igreja? Cristo. Mas ele diz que ele está fazendo isso através de quem? De nós mesmos. Isso é graça. Isso é privilégio. Isso é honra. É o poder de Deus sendo manifesto nesse mundo tenebroso que não lhe conhece. Percebe quantas vezes Paulo enfatiza o coletivo, todo o corpo, toda a junta, cada parte. Ele fala do todo. Sabe o que significa? Que não existe na igreja do Senhor Jesus, do bebê ao mais idoso, dos nossos recém-nascidos, a Dona Lúcia, ninguém que seja inútil, ninguém que não tenha valor, ninguém que não seja importante. Não existe nenhum cristão excedente na igreja do Senhor Jesus. Creia no que a palavra está dizendo. Você é importante. Cristo te comprou com o sangue dele porque você importa. Essa expressão bem ajustado, ela nos mostra a ideia de peças perfeitamente encaixadas no seu lugar. É aquela mesma ideia da construção que Paulo já havia nos mostrado em Efésios 2:21. Mas agora Paulo aplica isso ao corpo. Cristo colocou cada um de nós perfeitamente nesta obra, para que a vontade dele seja edificada sobre a face da terra. Percebe, Paulo? Ele insiste em dizer, não são apenas os líderes que edificam a igreja, mas ele também não diz que os membros edificam a igreja sozinha, ou sozinhos. O crescimento, meus irmãos, ele acontece quando cada parte coopera com a função que recebeu de Cristo. O crescimento acontece quando nós cooperamos uns com os outros. Quando o que nós precisamos nos lembrar é que nessa nossa cooperação mútua, a minha parte nela é ensiná-los a verdade de Deus. Tomando aqui aquilo que nós aprendemos de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, não só ensiná-los, repreendê-los, corrigi-los, treiná-los para serem educados na obediência ao Senhor, encorajá-los e fortalecê-los a confiar na graça de Deus que nos salvou para isso. E a cooperação de vocês neste corpo, meus irmãos, é seguir a verdade que eu lhes tenho ensinado, e seguir essa verdade em amor.
E é assim que nós vamos fazer ministério juntos. Meus queridos, vamos ser os mestres de obra do Senhor Jesus na edificação da nossa igreja? Vamos juntos ser os instrumentos de Deus com os quais Cristo está edificando o seu corpo aqui? Nós não somos e nem podemos ser consumistas de religião. O consumidor pergunta: eu gostei do culto? Eu recebi o que eu queria? O discípulo diz: eu adorei. Eu vou permitir que o dom da palavra edifique a minha fé. As primeiras perguntas revelam alguém assentado na arquibancada. As duas últimas, alguém que pertence de fato ao corpo do Senhor. Crianças, prestem atenção. Hoje aconteceu uma coisa interessante, a gente estava se servindo no almoço, aí o João Pedro disse assim: veja, pastor, eu já consigo me servir sozinho. Já é um rapazão esse. Fiquei muito feliz. Mas crianças, vocês já perceberam que os pais de vocês ficam muito felizes com vocês quando vocês começam a fazer sozinhos aquelas coisas que antes eles precisavam fazer por vocês? Quando você aprende a ler, a arrumar o seu quarto, a guardar os seus brinquedos, a amarrar os cadarços. Eles não ficam felizes somente porque vocês estão fazendo essas coisas, mas porque vocês, crianças, estão amadurecendo. Estão deixando de ser criancinhas, bebês. Vocês estão aprendendo a seguir aquilo que eles estão ensinando para vocês. Irmãos, é exatamente isso que Cristo deseja de cada um de nós. Ele não quer filhos espirituais ou irmãos espirituais eternamente dependentes dos seus líderes, meninos incapazes de discernir entre a verdade e a mentira, incapazes de servir e de contribuir com a justa cooperação estabelecida por Cristo. Ele quer uma igreja que cresça à medida da estatura da plenitude dele mesmo. Meus irmãos, eu repito, eu quero e eu vou ofertar a vocês o dom que Cristo me deu para construir essa igreja aqui. Vocês vão fazer a mesma coisa? Vão doar os dons de vocês para que Cristo continue edificando a sua igreja em Congonhas? Por isso, a aplicação é que nós somos chamados a nos deixar amadurecer por Cristo através da sua igreja. Entendam isso, meus queridos. Este sermão não é primariamente sobre, nossa, agora eu tenho que encontrar o meu lugar e trabalhar na igreja. Não. Isso é verdade, é necessário, é o que Cristo espera de nós. O que Paulo está nos ensinando nesse sermão é: se eu amadurecer, se eu crer que Cristo me amou e me deu um dom, se eu seguir a verdade em amor, então eu desejarei servir a igreja, porque isso é justo, porque isso é o que Ele quer de mim. Então, o maior serviço que você pode prestar a esta igreja do Senhor Jesus Cristo é começando a permitir que Cristo te amadureça por meio dos dons que Ele distribuiu entre nós. Foi para isso que Ele mesmo concedeu pastores para ensinar, irmãos para aconselhar, presbíteros para cuidar, professores para instruir, diáconos para cuidar do nosso culto, e uma igreja inteira cheia de dons para caminhar do seu lado. É por isso que o cristão que quer amadurecer, ele ama a EBD, ele ama o culto, ele ama as reuniões de estudo, o discipulado, ser ensinado, corrigido, treinado pela palavra, porque ele sabe que ninguém amadurece sozinho no mundo. Crianças, física, mental e intelectualmente, elas crescem e amadurecem porque tem alguém com algum dom, ensinando, alimentando, corrigindo, tomando pelas mãos e levando. Assim também, meus irmãos, deve acontecer na família de Deus. Cristo usa o seu dom. Ele te amou e te deu um presente espiritual.
para que você possa usá-lo para edificar outros e para que deixe os outros usá-los na edificação da sua vida. É assim que nós vamos amadurecer. Por isso, ame os meios pelos quais Cristo, por sua graça e amor por você, e amor pela igreja dele, decidiu te amadurecer. Mas talvez alguns pensem, pastor, não tenho prazer na comunhão. Se a pregação não tem alimentado a sua alma, se a IBD parece desnecessária, se o seu tempo atualmente basta apenas para você edificar o seu próprio reino, para satisfazer os seus interesses, se o dia do Senhor ainda não se tornou deleite para a sua alma, meus irmãos, isso sim é pecado. Confesse ao Senhor, invoque o nome dEle e clame: Pai, convence-me do seu amor por mim, e pelo seu Espírito convence-me dos meus próprios pecados. Porque se o Senhor confirmar o seu amor por mim, então eu amarei se o Senhor não o fizer, eu amarei apenas a mim mesmo. E então eu sempre terei uma desculpa, eu sempre irei racionalizar, eu sempre irei transferir a culpa. Então eu não deixarei que o Senhor me edifique. Mas se o Senhor me constranger com o seu amor, se o Senhor me der o novo coração que o Senhor prometeu, então eu vou te amar, então eu vou te confessar, eu vou dizer: miserável homem que sou, você propiciou a mim, pecador. Então, te amando, ó Senhor, eu amarei o que o Senhor ama, eu amarei a vida e os dons que o Senhor me deu, e eu os darei a ti, ofertando-os ao seu povo, para que o Senhor edifique a mim e aos meus irmãos. É assim, meus queridos, e somente assim, reconhecendo a graça ofertada, olhando para a dureza que há em nós, nos arrependendo e deixando-nos amadurecer por meio dos dons que Cristo dá a cada um de nós para a nossa mútua edificação, é que os nossos corações poderão enfim encontrar paz e alegria em amadurecer, em deixar de ser menino. E então nós vamos nos colocar no lugar do corpo que Cristo nos chamou para estar, a fim de nós cooperarmos uns com os outros para a edificação que Cristo está realizando em nós. Nós começamos esse sermão perguntando: o que fez com que aquela igreja chegasse onde ela está? Eu espero que a resposta tenha ficado clara. Não foi a capacidade de alguns líderes, nem a dedicação de alguns irmãos. Foi o Cristo ressurreto cumprindo a sua promessa: eu edificarei a minha igreja. E Ele tem feito isso por meio dos dons que Ele concedeu a cada crente no seu corpo. Ele levanta pastores mestres com o dom da palavra para aperfeiçoar os dons de cada membro, para que eles possam exercer o ministério. Ele faz todo o corpo crescer, Ele dá um coração para, em amor, nós possamos juntos seguir a verdade, até sermos capazes de refletir a imagem dele neste mundo. Então, toda a igreja local, meus irmãos, do início ao fim, é uma obra que Cristo está edificando. Por isso, meus queridos, não pense que nós estamos buscando a organização da nossa congregação porque nós desejamos independência. Nós estamos caminhando cheios de expectativas para este dia, porque nós cremos que Cristo está nos edificando agora, que Ele está nos amadurecendo agora, que nós estamos deixando de ser meninos na fé, pela obediência, e em amor estamos seguindo a sua palavra. Então permita-me falar com franqueza. Se você insiste em viver a vida somente para o seu próprio reino, se trata a igreja como lugar onde você apenas recebe, critica, consome, enquanto enterra os seus dons, os seus talentos,
você está resistindo ao modo pelo qual Cristo decidiu edificar a sua vida, amadurecer a sua igreja. Se essa é a realidade para qualquer um de vocês, a ordem de Cristo é essa: se arrependam. Porque Cristo não nos salvou, meus irmãos, para nós assistirmos o ministério, mas para nós fazermos parte dele. E sabe, ele derramou graça e continua derramando sobre pecadores convictos, que veem-se incapazes de fazer qualquer coisa a partir de Cristo. Mas jamais se esqueça, nem um copo de água fria que você der ao seu irmão será esquecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O seu dom importa. Ele é necessário para esta congregação. O seu trabalho no Senhor, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, não é vão. Não é. Cada vez que um pai assume o dom de ser o pastor do seu lar, cada vez que uma mãe em amor assume o dom de ser mãe, mestra do seu lar, cada vez que um crente na igreja ensina, exorta, contribui, visita, cada oração que você faz em favor de outros e do povo de Cristo, cada presença sua nas atividades espirituais da igreja, cada ato de hospitalidade, cada ato de misericórdia, de reconciliação, cada ato de perdão ofertado a Cristo em favor da igreja dele, é uma ferramenta, é um dom que Cristo está usando na sua vida para edificar o povo dele. Por isso, meus irmãos, nunca se esqueçam dessa verdade. A igreja de Cristo, na igreja de Cristo, na igreja de Cristo, você não foi salvo para assistir o ministério. Você foi amado. E você foi presenteado com o dom dos céus para desenvolver o ministério. Logo, porque nós somos igreja, nós estamos sendo chamados pelo nosso edificador para viver o evangelho, crendo que Jesus Cristo concedeu dons a cada um de nós, para nós edificarmos a vida uns dos outros, em amor, para nós amadurecermos a semelhança daquele que nos salvou. Que o Senhor nos abençoe.